está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h26 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você que escolheu o melhor lugar para ficar bem informado nessa manhã. Vamos falar aqui do seu clube de coração e trazer muito mais informações para você. Afinal, aqui é a rádio do seu esporte. E vamos começar destacando o tricolor das Laranjeiras. Esteve em campo ontem e, infelizmente, para o torcedor tricolor, perdeu. O Bruno Lousada esteve de olho em tudo e vai contar pra gente na rádio do seu esporte. Fluminense perde de virada para o São Paulo por 2-1 jogando em casa e fica fora do G6 do Campeonato Brasileiro. Agora com 46 pontos, o clube está a 2 do Atlético Paranaense, sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Agora o time se reapresenta e começa a pensar na partida do próximo final de semana contra o Coritiba no estádio Couto Pereira, outro adversário que briga contra o rebaixamento neste campeonato. O Coritiba que vem de derrota no Atletiba 2-0, vem pressionado, assim como o Fluminense. O próprio técnico Levir Coupe disse que não gostou nada da atuação do tricolor das Laranjeiras, um confronto que promete bastante. 6h28 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Flamengo, tem Botafogo e muito mais para você. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários, que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E, claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h30 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui sempre destacando o seu clube de coração. Falamos do Fluminense, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que, apesar de não ter jogado na segunda-feira, teve um noticiário também bastante movimentado, principalmente devido ao Fluminense ter entrado com uma ação para anulação do resultado do Fla-Flu. Vamos ouvir o Flamengo na rádio do seu esporte. Com a suspensão do resultado do Fla-Flu da última quinta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, por força do pedido do Fluminense de anulação da partida ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo retornou aos 57 pontos até que o mérito do pedido seja julgado pela entidade. Portanto, o rubro-negro agora está a 7 pontos do líder Palmeiras. No entanto, o discurso dos jogadores é de que o rubro-negro permanece na disputa do título nacional. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Que situação, né? Toda
a confusão do Fla-Flu, quase uma semana depois, ainda dando o que falar, e vai dar muito mais o que falar nesse campeonato. Situação bastante enrolada nessa questão. Aí fica para você, torcedor, opinar aqui na Rádio do Seu Esporte. O que você acha dessa atitude do Fluminense? Acha certa, não acha certa? Acha que o tribunal vai trazer a verdade à tona? O que você acha disso? Participe 964-338136. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h56 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos seguir por aqui, girando os clubes do Rio de Janeiro em 91.1. É hora de falarmos do Vasco da Gama. Fala, Ranieri Borges. A 4 pontos do Atlético Goianiense, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem uma missão complicada para conquistar o título da competição. A próxima partida do Cruz Maltino acontece no sábado contra a equipe do Paraná. Embora o mando seja da equipe paranaense, o jogo será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, estado onde tem bastante torcedor do Vasco da Gama, e a probabilidade é de que o público seja de maioria Cruz Maltina. O técnico Jorginho comemorou a semana cheia que tem para trabalhar e tentar montar essa equipe visando o confronto, já que o Vasco da Gama não tem apresentado um bom futebol. O treinador contará com o retorno do jovem volante Douglas Luiz, que estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, disputando o torneio no Chile, onde foi campeão, e agora deve retornar e já para o time titular no Vasco da Gama nesta partida de sábado no estádio Kleber Andrade. O torcedor no momento bastante insatisfeito com o desempenho do Cruz Maltino, já que o Vasco viu o líder abrir uma diferença e agora a situação é um pouco mais complicada. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse o Vasco da Gama buscando principalmente melhorar o seu futebol na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo vive grande fase, venceu no último fim de semana e o Thiago Esteves traz as novidades do Fogão. Após deixar a partida contra o Atlético Mineiro sentindo uma pancada na perna esquerda, volante Ayrton não tem presença confirmada no Botafogo diante do Santa Cruz amanhã 9h45 da noite no estádio do Arruda. O jogador ainda passará por uma avaliação do departamento médico para saber se terá ou não condições de entrar em campo pelo Alvinegro. Tá aí, o Botafogo em destaque na rádio do seu esporte. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp, 1.000 litros, dupla proteção, R$ 289,90. Argamassa porcelanato interna, Quartzolite, 20 quilos, R$ 21,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h21 no Rio de Janeiro. Muito bom dia, você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, chegou a hora do Rio de Janeiro, hora de falarmos do seu clube de coração, dos 4 grandes por aqui. Vamos começar com as informações do Fluminense. O Fluminense que esteve em campo diante do São Paulo. Bruno Lousada traz tudo sobre o tricolor. O Fluminense perdeu de virada para o São Paulo jogando em casa no Giulite Coutinho e agora está fora do G6 do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos a 2 do Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. O time ainda teve 2 jogadores saindo com problemas médicos da partida, o atacante Marco Júnior e o lateral direito Wellington Silva.
O caso de Marco Júnior não preocupa, já que foi apenas um mal-estar com sintomas de gripe. Já o lateral reclamou de dores na coxa direita e vai ser reavaliado durante a semana, assim como o lateral esquerdo William Matheus, que também não foi para o jogo com problemas no músculo adutor da coxa direita e vai ser reavaliado para a partida contra o Coritiba. O Fluminense entrou ontem com um pedido oficial no STJD para a anulação do resultado do jogo de semana passada contra o Flamengo. O tribunal suspendeu o resultado daquela partida até que avalie o caso e tome as devidas providências. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aí, esse é o Tricolor das Laranjeiras aqui na rádio do seu esporte. Vamos à opinião da galera sobre essa situação envolvendo o Fluminense, né, pedindo a anulação do clássico. O final de telefone 5798, ele fala que isso foi ridículo e que a equipe quer ganhar no STJD não é assim. Já o Sidney de Petrópolis, ele fala: bom dia, bem típica atitude do Fluminense, que já se livrou 2 vezes da segundona no tribunal. Futebol se ganha no campo, só falta entrar com recurso pela má qualidade dos zagueiros. Esse é o Sidney de Petrópolis opinando aqui na Rádio Seu Esporte. Dê sua opinião também, o torcedor tricolor. Você pode falar aqui na Bradesco Esportes FM que vai ter a sua opinião registrada na Rádio do Seu Esporte 964-338136. 7h23 no Rio de Janeiro. Vamos falar do Flamengo. Informações com Mauro Santana. Com a suspensão do resultado do Fla-Flu da última quinta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta do pedido feito pelo Fluminense ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para a anulação da partida por conta de suspeita de interferência externa na decisão da arbitragem encabeçada por Sandro Meirahit, o Flamengo retornou aos 57 pontos, ficando a 7 do líder Palmeiras até o julgamento do mérito por parte da entidade. Mesmo assim, os jogadores mantêm um discurso de otimismo, conforme as palavras do meio-campo Diego. Em termos de motivação não muda não, acho que isso deve servir para fortalecer. Nós acreditamos muito ainda e muita coisa vai acontecer nesses próximos jogos. O importante é a gente se concentrar no que nós temos que fazer e seguir em frente. Eu acredito que nós estamos no bom caminho, apesar de ter que evoluir em alguns aspectos. O atacante Emerson Sheik reconhece que o Flamengo não depende só de si e terá que torcer contra o Verdão. Fazer a nossa parte, que é o primeiro passo, né? Fazer bem feito, somar pontos, que é o mais importante agora, e dar uma secadinha, porque acho que faz parte do jogo. Se falar que não, é mentira, vamos sim secar. Mas ainda falta muita coisa, né? Um campeonato extremamente competitivo. E essa mudança de pontuação na tabela, isso certamente vai acontecer. O time se representa hoje à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e o técnico Zé Ricardo já tem uma baixa para o clássico com o Corinthians no retorno ao Maracanã. O meio-atacante Everton, que foi substituído no segundo tempo da partida com o Internacional reclamando de dores no adutor da coxa esquerda, foi submetido a exames que constataram uma lesão no local. Com isso, o atleta já foi preventivamente afastado e está submetido a trabalho de fisioterapia. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse o lado flamenguista da história também, a questão do desfalque envolvendo o jogador do Flamengo, né? Nunca é legal perder opções nessa reta final do campeonato, mas acaba que o elenco vai decidir a competição, vai decidir o Campeonato Brasileiro. Tiro como exemplo o próprio Palmeiras, que hoje é líder, né? Mexe várias peças e sempre mantém uma qualidade, ao menos uma competitividade, e essa deve ser a busca também dos clubes cariocas. O Flamengo talvez tenha o melhor elenco até aqui, vem demonstrando um bom futebol sempre que muda, os jogadores que entram bem também. 7h26 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital.
Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. 7h27 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos seguir girando as informações aqui do Rio de Janeiro, mas antes vamos falar do futebol internacional, já que tivemos um grande clássico, o maior do campeonato inglês, sendo realizado entre Manchester United e Liverpool. O placar no final foi bem xoxo, 0-0 na partida, para reclamações do Philippe Coutinho, principalmente da postura do Manchester, do José Mourinho. E seguimos aqui também com a participação da galera. Aqui o nosso amigo Alex, do Rio de Janeiro, ele fala, questão de 7 pontos, se não for difícil, não é o Flamengo, ainda dá para ser campeão. E pergunta como fica o Palmeiras com as denúncias do Branco. O time do Figueirense tem que protocolar uma denúncia no tribunal. Por enquanto, ainda não houve nada nesse sentido. Já temos a participação aqui do nosso ouvinte de final 7093, que fala o seguinte: Fluminense não ganha em campo, é vergonhoso o time entrar no STJD. E seguimos por aqui na Rádio do Seu Esporte, girando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Falamos de Fluminense, falamos de Flamengo, agora vamos de Botafogo. As informações com o Thiago Esteves. Com a vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada, Jair Ventura completou 10 vitórias à frente do Botafogo no Campeonato Brasileiro em 13 jogos disputados. Foram 10 vitórias e 3 derrotas, um aproveitamento de 77% à frente do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Cuca, que está à frente do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento bem abaixo, 69% no Brasileirão. O técnico Ricardo Gomes, que também comandou o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, teve um aproveitamento de 37%, muito abaixo dos 77% de Jair Ventura à frente do Glorioso. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte, vivendo grande fase com o técnico Jair Ventura e também um grande teste para cardíaco assistir partido do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, já que das 10 vitórias com o técnico Jair, 4 foram com gols na parte final da partida e a última, então, o Botafogo abrindo 2-0, tomando empate, fazendo gol praticamente em um dos últimos lances da partida. Realmente, para o torcedor está sendo complicado assistir os jogos do Glorioso, muita emoção até o final. Para finalizar, o Vasco da Gama por aqui na Rádio do Seu Esporte, Ranieri Borges. E após a última derrota para a equipe do CRB no sábado em São Januário, o técnico Jorginho admitiu que a equipe não vem apresentando um bom futebol. Entretanto, pediu paciência ao torcedor cruzmaltino e à união do grupo do Vasco da Gama para sair da atual situação. O cruzmaltino é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, atrás do Atlético Goianiense. Tá aí, as informações do Vasco na Rádio do Seu Esporte, inclusive o presidente Eurico Miranda cobrando bastante dos jogadores, inclusive mudou a programação para exigir mais dos atletas, uma espécie de castigo, tomara que renda para o bem do Cruzmaltino. 7h31 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estarei aqui trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E seguimos por aqui falando dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Vamos falar da equipe do Glorioso, o Botafogo, com Thiago Esteves. Lateral esquerdo Diogo Barbosa, que se recupera de uma torção no tornozelo direito que o tirou das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, vinha trabalhando apenas no departamento médico e na fisiologia. O jogador iniciou ontem a transição para o trabalho com bola, foi a campo e fez um trabalho físico. Porém, o jogador ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O Diogo Barbosa, que foi uma das gratas revelações do futebol do Botafogo para o Brasil, né? Apareceu como um bom jogador, tanto na lateral como no meio de campo, e na equipe do Botafogo é bastante importante. Se encontrou por aqui, vamos ver a sequência, né? Ano que vem, se ele continua, se não continua, fica essa dúvida, e passando por esse momento difícil de contusão. E seguimos girando agora para o Fluminense. Informações com Bruno Lousada. Fluminense perde 3º jogo consecutivo e chega à pior marca neste Campeonato Brasileiro. O time também chegou à 2ª derrota nesta competição, jogando no estádio Giulite Coutinho. Antes, derrota também por virada por 2-1 para a Chapecoense. Agora, são 2 derrotas e 5 vitórias em 7 jogos em Edson Passos. Tá certo. Tricolor das Laranjeiras em destaque na rádio do seu esporte. 7h54 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Flamengo e tem Vasco da Gama. E tem sua opinião também aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários, que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E, claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Trânsito. 7h55 no Rio de Janeiro, é hora de informações do trânsito aqui na Rádio do Seu Esporte, com apoio do Centro de Operações da Prefeitura, que informa que há via liberada na linha vermelha depois de carro e moto baterem no sentido centro, na altura de São João de Meriti. Havia uma faixa ocupada. Já na freguesia, também havia liberada, após 2 carros baterem na rua Comandante Rubens Silva, sentido Cidade de Deus, altura do número 251.
2008. A via também está liberada na Grajaú Jacarepaguá, após acidente com moto que ocupava uma faixa de sentido Jacarepaguá. O trânsito está um pouquinho lento, mas a via já liberada por lá. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h57 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Vamos falar agora do Vascão por aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de Ranieri Borges. E após a última derrota para a equipe do CRB no sábado em São Januário, o técnico Jorginho admitiu que a equipe não vem apresentando um bom futebol. Entretanto, pediu paciência ao torcedor cruzmaltino e à união do grupo do Vasco da Gama para sair da atual situação. O cruzmaltino é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, atrás do Atlético Goianiense. É o Vasco da Gama que pretende se recuperar na competição Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos de participação do ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. O final de telefone 6492, ele fala o seguinte: bom dia, Bradesco Esportes. O Rei do Tapetão voltou, não ganha no campo, quer ganhar no tapetão. Tem a participação também do final de telefone 8536. Ele fala assim: o Jonathan de Minas Gerais. Se a CBF anular o jogo, todos os times vão querer fazer isso e vai virar uma bagunça. Saudações alvinegras. Ele fala também que o Flamengo tem que esquecer o cheiro do título, porque o hepta mudou. Um detalhe, né? Os jogos têm um período para você entrar com um tipo de ação, assim como o time do Fluminense entrou. Os jogos que já passaram esse período não tem como voltar atrás mais. Tem aqui o final de telefone 0923, ele fala assim: bom dia, o Fluminense vai perder para anular o jogo de ontem também, porque eles perdem também no jogo do Fla-Flu, ou seja, vai entrar duas vezes. Vamos, Flamengo, diz aqui o nosso ouvinte. Já o nosso amigo de final de telefone 2170, ele fala o seguinte: não vai dar nada essa ação na STJD, mas seria a mesma coisa que você ser assaltado e não fazer BO. Evidências que existiu interferência externa são claras e aos montes, diz aqui o nosso torcedor. Participe também, 964-338136, 964-338136. E para finalizar o giro dos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro, vamos à equipe do Flamengo. Informações, Mauro Santana. O meia atacante Everton está fora do clássico com o Corinthians neste domingo às 5 da tarde, no retorno ao Maracanã pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que deixou a partida diante do Internacional em Porto Alegre no último domingo queixando-se de dores no adutor da coxa direita, foi submetido a exames de imagem que constataram lesão no local. Ele está preventivamente afastado pelo diretor médico do clube, Márcio Tanuri, e começa o trabalho de fisioterapia, ainda sem previsão de retorno. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana aqui em 91.1 trazendo as informações do Flamengo. Voltando a falar do clássico inglês aqui na Bradesco Esportes FM entre Manchester United e Liverpool, após a partida, José Mourinho foi questionado pela postura defensiva da equipe dele. O treinador se irritou com a pergunta e inclusive falou que só precisa de 30% da posse de bola para ganhar os jogos. Além disso, o técnico criticou o time do Liverpool por reclamar disso, já que as chances que criaram não resultaram em nada durante a partida. 8 horas em ponto no Rio de Janeiro. Aqui na Rádio Seu Esporte você também tem informações do futebol internacional e muito mais. E hoje tem Champions League, daqui a pouquinho a gente passa os jogos também para vocês. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Você agora tem mais 4 motivos para ouvir o Bola na Mesa. Meio-dia, umas duas, duas às 3, 3 às 4. É isso mesmo, 4 horas de debate com os mais importantes comentaristas do rádio. Interação com a sua participação, promoções, eles falam cada coisa. Com as mancadas dos jogadores de futebol e dos colegas de imprensa, claro, tudo numa boa. E tem também o Na Dúvida Chame o Juiz, com Daniel Pomeroy tirando dúvidas dos lances polêmicos. Bola na mesa! Bola na mesa! Todo domingo, de meio-dia às 4, aqui na Bradesco Esportes, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas 24 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui para gerar informações na rádio do seu esporte. Vamos falar da equipe do Flamengo. Mauro Santana chega com tudo do Mengão. Resultado do Fla-Flu da última quinta-feira é suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e Flamengo volta aos 57 pontos, ficando a 7 do Palmeiras até o julgamento do pedido de anulação da partida feito pelo Fluminense. A entidade, apesar da derrota para o Internacional de virada por 2-1 no último domingo, meio-campo Diego garante que time não vai jogar a toalha. E muita coisa vai acontecer nesses próximos jogos. O importante é a gente se concentrar no que nós temos que fazer e seguir em frente. Eu acredito que nós estamos no bom caminho, apesar de ter que evoluir em alguns aspectos. Tá aí, Diego confiante na equipe do Flamengo, principalmente nessa busca pelo título. E você, torcedor do Mengão, o que você acha dessa equipe? Dá para chegar ainda? Faça como o nosso ouvinte, participe aqui na Rádio Seu Esporte 964-338136, 964-338136. O amigo TH, ele fala aqui sobre o Flamengo e discorda com outro ouvinte que falou sobre fazer BO, pois é a primeira vez que vê um time que cometeu infração ir à justiça prestar queixas por não conseguir empatar o jogo com um gol ilegal. E é o nosso ouvinte falando aqui na rádio do seu esporte. Temos mais participações. O Marcelo Anselmo, tricolor, ele fala: o Fluminense tem toda a razão em pedir a anulação do Fla-Flu, pois houve interferência externa com provas em excesso. Afinal, vamos defender o cumprimento das regras ou a bagunça para favorecer o Flamengo? Aí diz o nosso ouvinte, opinião do Marcelo Anselmo. Tem mais participações por aqui, daqui a pouquinho a gente volta a ler as participações. Antes, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, com Bruno Lousada. O Fluminense teve 2 jogadores que saíram com problemas médicos da partida de ontem contra o São Paulo. O atacante Marco Júnior não preocupa, já que foi apenas um mal-estar com sintomas de gripe. Já o lateral direito Wellington Silva reclamou de dores na coxa direita e vai ser reavaliado. O lateral esquerdo William Matheus, que não foi para o jogo também com problemas musculares na coxa direita, vai ser reavaliado durante a semana para ver se tem condições de enfrentar o Coritiba no próximo fim de semana. Tá certo, esse é o Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte, que também pode ter desfalque, né? Para a próxima partida, o departamento médico do Fluminense vai ter de reavaliar o jogador que se contundiu no confronto diante da equipe do São Paulo e ficar de olho. O Levir Coupe vai ter que começar a armar a equipe sem a participação do atleta. 8 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h29 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei durante toda essa manhã trazendo muitas informações para você. Seguimos girando os 4 grandes do Rio de Janeiro e ouvindo a sua opinião também por aqui. Primeiro, o noticiário do Botafogo, com Thiago Esteves. Botafogo realiza na manhã desta terça-feira o último treino antes da viagem para Recife, onde o Glorioso encara nesta quarta-feira o Santa Cruz no estádio do Arruda, às 9h45 da noite. Técnico Jair Ventura conta com o retorno do zagueiro Carli, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo diante do Atlético Mineiro. Entretanto, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o volante Ayrton, que sofreu uma pancada na perna esquerda na partida diante do Galo. No time do Botafogo também a questão das contusões nesse momento final aparecendo. Na verdade foi durante todo o campeonato, mas agora que o técnico Jair Ventura estava acertando a equipe, novos nomes aparecem nessa lista de reavaliação. O Ayrton vem num momento muito bom no Alvinegro, seria uma pena perder esse jogador para a próxima partida, ainda mais depois do que rendeu diante do Atlético Mineiro. Temos mais participação aqui na rádio do seu esporte. O Josivan de São Paulo, ele fala que o Flamengo ainda está vivo nessa disputa. Fala também sobre a questão do julgamento, né? Julgamento envolvendo a equipe do Fluminense e também a equipe do Flamengo. Tem a participação do Davidson Christian de Marechal. Ele fala que o cheirinho continua e que o Flamengo ainda vai ser campeão. O flamenguista tá acreditando ainda no título. Opine também, dê sua opinião aqui na Rádio Seu Esporte 964-338136, 964-338136. Você pode falar por aqui, falar do seu clube de coração na Rádio do Seu Esporte. Aqui você tem vez e tem voz. 8h31 no Rio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h52 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo durante esta manhã. E olhem só, vamos falar mais um pouquinho sobre o Fla-Flu que aconteceu na última quinta, porque Sandro Meirahit fez uma solicitação ao presidente da comissão de arbitragem da entidade, Marcos Marinho. Ele inseriu algumas informações na súmula da partida, inclusive ele afirma o seguinte: a errata que o jogo ficou paralisado 12 minutos e não 10, como informado, e ainda colocou a seguinte informação, abre aspas, informo que durante o tempo em que o jogo ficou paralisado, vários jogadores, suplentes e membros da comissão técnica de ambas as equipes adentraram no campo de jogo sob forte emoção para pedir que a decisão da arbitragem fosse favorável às respectivas equipes. Diante da importante decisão de anular ou não o gol e da necessidade de que se esperasse que os ânimos de todos se acalmassem, para que a arbitragem pudesse comunicar sua decisão com tranquilidade, consideram que as reações foram aceitáveis para a situação, motivo pela qual não houve necessidade de ações disciplinares. Esse o árbitro da partida, a qual o Fluminense quer anular, falando sobre toda a confusão envolvendo o quase gol de empate do Henrique, né? O gol que aconteceu, foi anulado, depois validado, depois anulado de novo, né? A tremenda confusão. Por falar nisso,
Vamos ao tricolor das Laranjeiras, informações de Bruno Lousada. Fluminense perde de virada para o São Paulo por 2-1 jogando em casa e fica fora do G6 do Campeonato Brasileiro. Agora com 46 pontos, o clube está a 2 do Atlético Paranaense, sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Agora o time se reapresenta e começa a pensar na partida do próximo final de semana contra o Coritiba no estádio Couto Pereira, outro adversário que briga contra o rebaixamento neste campeonato. Tá certo, essas as informações do tricolor do campo de jogo. Vamos aqui com a participação do ouvinte, o nosso amigo Leme de New Jersey, nos Estados Unidos. Ele fala, como sempre, o Fluminense indo para o tribunal. Não é certo usar a TV, mas querer brigar por gol irregular é só o Fluminense. Temos aqui o nosso amigo falando na rádio do Seu Esporte, final de telefone 3739, desabafando aqui, né, mas falando também sobre essa situação, ele agradecendo a compreensão da gente aqui na Rádio Seu Esporte. Já o Wesley Oliveira, do bairro de Piedade, ele fala: bom dia, Bradescada, é verdade que o Daniel Carvalho, ex-Botafogo, seleção brasileira, se aposentou? Sim, depois da passagem dele pelo Goiás, ele pediu o boné, ou melhor, pendurou as chuteiras. Fica aí a dúvida até quando, né? Porque antes do Botafogo ele já tinha pendurado mais uma vez. No Goiás não conseguiu render. 8h55 no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais clubes e mais do torcedor também por aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Porcelanato brilhante Bianco Gres, 63 por 63, 38,50 metro quadrado. Lâmpadas de LED MB LED, 9 watts, branca, bivolt, 9,98. Tinta acrílica Ikini, Delanil, rende muito, 20 litros, branca, 139,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral, ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. 8h57 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos com mais participação através do nosso WhatsApp 964-338136, que tá bombando aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir a opinião do torcedor. Bom dia, amigo da Bradesco Esporte. Aqui é Carlos Henrique de Bom Sucesso, sou torcedor do Flamengo. Eu queria dizer que o triste dessa situação toda, sabe qual é o triste? É que ninguém fala da atitude do Henrique. Mesmo depois ele vendo que estava impedido, ele ainda continua querendo falar, que está indignado pela situação do que acontecido. O triste é isso. Por aí você conhece as pessoas. Bom dia para todos aí, saudações rubro-negra, e vou dizer que o cheirinho continua, hein? Tamo na cola do porco aí. Nós vamos passar eles. Tá aí, o nosso amigo ouvinte Carlos Henrique, falando aqui na Rádio do Seu Esporte, manifestando a sua opinião. Mandar um grande abraço também ao Roberto Souza Sone, que está curtindo a programação da Bradesco Esportes FM. Temos mais participação. Mandar um alô aqui para a Clínica dos Olhos Otávio Moura Brasil, eles que estão ouvindo a Rádio do Seu Esporte nesse momento. Tem uma mensagem de áudio também. Daqui a pouquinho, com mais tempo, a gente vai ouvir essa mensagem também aqui na Rádio Seu Esporte. Afinal, aqui você tem voz e tem vez. Mandando a mensagem de áudio, é claro, sem denegrir o time adversário, sem xingar, manifestando a sua opinião, com áudio claro também, sem barulho no fundo, ou ao menos sem muito barulho no fundo. A gente coloca aqui na Rádio do Seu Esporte e você vai ouvir a sua voz, sua opinião. 964-3381-36. Vamos ao Vasco da Gama. Fala, Ranieri Borges. E se formos levar em consideração os clubes grandes que atuaram na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama nesta temporada tem a pior média de público,
4.729 torcedores por partida. Isso porque o Cruz Maltino, principalmente nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, não tem agradado tanto ao torcedor. Nas últimas 4 partidas, apenas uma vitória contra o Londrina, e nesta, o técnico Jorginho admitiu que a equipe Cruz Maltina não teve uma boa atuação. Tá certo, realmente, em campo, o Vasco não conseguiu render o esperado na última partida. Vamos seguir aqui com a opinião do ouvinte na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM, mais um áudio em 964-33-8136, 964-33-8136. Bom dia, aqui é o Douglas Lourenço, de Belfort Roxo. Flamenguista, né? Mas, amigos, esse advogado do Fluminense podia virar presidente da República, cara. Porque o tanto que esse cara aí briga por justiça tá pior do que Lula e Dilma. Abraço aí, tamo junto, galera. Daí, a opinião do nosso ouvinte na Rádio Seu Esporte. Você, torcedor tricolor, também pode se manifestar por aqui, 964-338136. Você, torcedor vascaíno, torcedor também do Botafogo, fale da boa fase do clube, da boa fase do Alvinegro, fale também do Vasco da Gama, o que tem que mudar nessa equipe para, enfim, voltar ao bom futebol. O Fluminense dentro de campo também tá devendo. O que você acha, torcedor? Tem que mudar o que nesse tricolor? 9 horas em ponto do Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.